Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Speakcast. Hoje vamos falar um pouco sobre a importância da comunicação na formação e o impacto que ela pode ter na vida das pessoas. Está comigo a Bruna, que é a nossa formadora interna na área da comunicação e soft skills. E Bruna, tu essencialmente já tens tido aqui um passado na área da formação algo vasto. Conta-nos também um bocadinho, qual é que tem sido a tua experiência até agora? Olá Inês. A educação sempre foi uma área para a qual tive bastante gosto, sempre foi algo que me chamou muita atenção, porque acredito que a formação aqui tem o poder de transformação da sociedade e, portanto, foi algo que eu sempre tive interesse. Posteriormente, optei mesmo por tirar, então, o curso de formação de formadores, para poder trabalhar nesta área. Entretanto, fui convidada para dar formação a adultos na Santa Casa da Misericórdia, na qual tive a oportunidade de ter essa experiência durante 4 anos. E depois surgiu também uma oportunidade ainda na Santa Casa da Misericórdia, trabalhar com jovens em situação de risco de exclusão social. Pronto. E realmente foi um desafio. Foi aqui uma experiência muito enriquecedora, sem dúvida, trabalhar com esses jovens. E pronto, e agora estou aqui na Speak and Lead como formadora na área da comunicação e da soft skills. Muito bem. E tu já tens tido experiência, quer a dar formação a adultos, quer a dar formação a jovens, acredito que não seja igual essa mesma formação. Que tipo de diferenças é que tu notaste mais particulares em cada um deste público? Olha, sobretudo aqui há muitas diferenças. A questão da motivação, do interesse, não é? Das experiências prévias que um adulto traz e se calhar que um jovem não traz, embora o meu contexto tenha sido completamente diferente, porque os meus jovens já traziam aqui uma bagagem de vida um bocadinho mais carregada, mas sobretudo isso, a questão da maturidade também e as abordagens pedagógicas que tendencialmente têm mesmo de ser diferentes, não é? A questão da motivação, por exemplo, de um jovem relativamente a um adulto, é uma questão de motivação mais intrínseca ou extrínseca, enquanto que o jovem tem tendência a ter a sua motivação mais extrínseca, quer pelas notas, pelo reconhecimento dos pais em casa e até dos professores e dos colegas, enfim, tendencialmente é uma motivação que vem mais de fora, não é? Enquanto que o adulto não, a motivação do adulto é muito intrínseca, ou seja, é o adulto que decide normalmente voltar a estudar, não é? Porque tem necessidade de desenvolver as suas competências para requalificar-se no mercado ou para inserir-se, para fazer uma reinserção no mercado e, portanto, há aqui uma questão interna a nível da motivação. E, portanto, esses dois fatores são bastante diferentes. Depois a questão da abordagem também, enquanto um jovem tem mais abertura para o erro, digamos assim, está mais aberto para errar e voltar a tentar e não há qualquer tipo de problema. Os adultos normalmente já não estão tão abertos ao erro porque têm noção das consequências, têm noção do julgamento e, portanto, eles não querem passar por isso. E, portanto, nós temos que balizar muito bem a nossa abordagem pedagógica, as nossas práticas pedagógicas, porque efetivamente há essa diferença. Depois, em termos de flexibilidade, a questão da tal experiência prévia, não é? Da bagagem que traz e, portanto, por exemplo, num adulto, a questão da aplicabilidade prática é muito importante porque ele tem a noção, aliás, ele escolheu voltar a estudar precisamente para ganhar novas competências para depois aplicar na prática, não é? Na sua vida profissional. Enquanto que um jovem ainda não é essa a preocupação. Certo. Portanto, normalmente são essas as questões mais importantes, as diferenças mais importantes entre o ensino a um jovem e um adulto. Sabes que agora estavas a descrever essa diferença e não pude deixar curioso que também se nota um bocadinho essa diferença quando estamos a falar de uma formação à qual o adulto de forma individual se inscreveu e uma formação já mais empresarial que é, digamos, obrigatória ou imposta pela sua entidade patronal. E é muito curioso de verificarmos essa diferença também lá. E tu sabes que a pessoa
decide investir na sua formação e se calhar tirar até um pouco do seu tempo de lazer, de descanso, para fazer uma formação às vezes em pós-laboral, depois de um dia de trabalho, está naturalmente mais investido porque sentiu essa necessidade a priori. Muitas das vezes, quando vamos a empresas, essa necessidade ainda não está totalmente presente ou não é algo que é prioritário para o colaborador. E uma das coisas que é mais importante para nós, e acredito que com jovens fosse também semelhante, é nós, mesmo aqueles que estão ali obrigados e que notam que se calhar tinham outras coisas mais prioritárias ou mais urgentes, pudesse ser importante nós conseguirmos realçar, ok, mas já que aqui estás, o que é que tu podes tirar de positivo para ti? De certeza que alguma destas capacidades que estamos a tentar desenvolver em formação vão ser úteis para o teu futuro. Por isso, porque é que é importante para ti em particular desenvolver esta capacidade, mesmo que nesta fase de vida pudesse não ser totalmente prioritária. O trazer esse investimento pessoal, ou tentarmos reforçar um pouco a motivação intrínseca, era algo que para ti era importante fazer em formação mesmo com jovens? Sim, sem dúvida. E daí, por exemplo, é tão importante o tal levantamento de necessidades de formação, não é? Porque vai precisamente verificar que tipo de formação é que aqueles adultos precisam quando estavas a falar da questão de uma formação mais empresarial em que são obrigados. Porque mesmo sendo obrigados, não é? Se a pessoa gostar, se foi feito efetivamente esse levantamento de formação e se aquele colaborador sentir que, ok, esta formação tenho que a fazer de qualquer das maneiras, mas até me faz sentido, portanto já vai olhar também com outro olhos para a formação e já vai com outra vontade. E sim, relativamente aqui aos jovens, por acaso é uma coisa que era um argumento que eu utilizava muito com eles, nesse caso com elas, porque tinha só meninas, era efetivamente este, que é, ok, eu sei que tens que estar aqui, não é obrigada, mas tens que aqui estar, não é? Mas já que levantaste tão cedo, já que estás aqui, então vamos aproveitar, porque de certeza que vais tirar algo proveitoso, não é? Para as tuas relações, para o teu ambiente profissional no futuro, seja para o que for, para as tuas amizades. E, portanto, sim, eu tentava sempre trabalhar com elas essa questão da motivação intrínseca, porque eu sei que é importante e realmente apanhei jovens bastante desmotivados e, portanto, tinha mesmo que trabalhar essa questão da motivação intrínseca e, portanto, utilizávamos ali muitas estratégias e muitas ferramentas para trabalhar com eles. Tentava sempre usar metodologias mais ativas, certo? Até porque, no meu caso, a maioria dos meus jovens vinha do ensino regular e, portanto, o que acontecia é que estavam habituados a metodologias mais passivas, certo. E, portanto, não era isso que eles procuravam. E, portanto, aquilo que eu tentava fazer era, efetivamente, trazer metodologias mais ativas para dentro da formação. E, portanto, utilizava muito, algumas vezes aqui, a questão da gamificação, depois da aprendizagem baseada em problemas, ou seja, trazia situações reais para dentro da sala de aula. Sala de aula invertida também é muito giro, porque vai permitir... mesmo com conteúdos mais reduzidos, mas vai permitir que eles depois estudem um bocadinho em casa para trazerem já qualquer coisa e, portanto, permite que a sessão seja mais dinâmica. Sala de aula invertida, pelo que me parece, é eles assumirem um bocadinho o papel de professor naquela aula. Exato, ou seja, em vez do professor... o professor, de formador, ou seja, de quem ensina, estar a começar um assunto novo, um conteúdo novo e fazer aquela transmissão de conhecimento mais passiva, que é aquilo que estamos habituados, nós invertíamos. Olha, o nosso próximo conteúdo vai ser este, nesse caso o nosso próximo módulo vai ser este, portanto vão para casa, têm aqui um pequeno resumo, tragam cerca de 3 a 5 questões. E aí, no outro dia, nós já conseguimos trabalhar aqui da maneira invertida. Portanto, e também resultava muito bem, era muito giro. Muito bem. E quais é que tu consideras que são assim, os maiores erros que um formador pode fazer ao dar a sua formação? Bem, aqui uma série de erros que podem ser cometidos, não é? O que acontece, ao meu ver, é sobretudo aqui a questão
nem vou entrar muito por aí, mas a questão da má preparação, uma preparação inadequada, e atenção, é importante nós percebemos aqui que uma boa formação, uma formação de qualidade não é simplesmente um planeamento bem estruturado. É preciso nós conhecermos o nosso público, os seus interesses, as suas motivações, as suas dificuldades e, portanto, quando um formador entra com uma postura de eu vou estar só a transmitir o meu conhecimento, vai ser uma comunicação unilateral, não é um diálogo, é só o formador a transmitir esse conhecimento, é muito difícil captar a atenção e, consequentemente, reter, fazer com que haja uma aprendizagem significativa e que aqueles formandos tenham a verdadeira retenção do conhecimento, da informação. E, portanto, esta má preparação tem a ver aqui com o facto de nós não conhecermos bem o nosso público, não é? Os seus interesses, dificuldades e motivações. Depois, aqui uma questão talvez da escuta ativa, que eu acho que é muito importante, a questão do formador ou de quem ensina não se adaptar, não ouvir o seu público e não se adaptar aqui ao ritmo do seu grupo, não é? Porque aí depois vai gerar desinteresse, desmotivação, porque o formador já está lá quase na reta final e os formandos ainda estão aqui no início a tentar apanhar as coisas, não é? Porque aquilo que pode parecer muito fácil para quem ensina, se calhar não é tão fácil para quem aprende e, portanto, é essa necessidade de adaptação, de entrarmos no ritmo do grupo, porque cada formação é única, porque cada grupo é único. Claro. Aliás, no seguimento dessa ideia, há um conceito que nós falamos muito na área da comunicação, que é a maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Essencialmente é nós assumirmos algo como tão básico e quase como um conhecimento universal, que assumimos que todas as pessoas vão entender e conhecer esse mesmo conceito da mesma forma que nós. Então chega a um ponto em que parece quase que as pessoas são burras ou que não estão intelectualmente desenvolvidas para não conseguirem entender aquele termo. Mas a verdade é que as nossas experiências, a nossa formação passada, muito daquilo que é o nosso contexto diário é o que define o conhecimento que temos hoje em dia. E, por exemplo, nós até podemos ser ambas formadoras, mas só o facto de termos tido contextos completamente diferentes, tu certamente terás conhecimentos que eu não tenho, e se eu assumir simplesmente, como somos ambas formadoras, vamos ter o mesmo conhecimento, não vamos estar a falar a mesma língua. E é aí que muitas das vezes acabam por existir falhas de comunicação, que a informação em particular acaba por ser muito importante de garantir que não existem, mas até mesmo na comunicação do nosso dia-a-dia. A maldição do conhecimento é um dos maiores erros e um dos maiores obstáculos, por exemplo, a conseguirmos ser persuasivos. Se eu assumo simplesmente que a pessoa entende a lógica por trás daquilo que eu lhe estou a tentar explicar, mas eu não faço o esforço de lhe explicar ao certo o que é, então eu não vou conseguir persuadir aquela pessoa, porque nós na dúvida ficamos estanques. Então há aqui um conjunto de elementos que eu acho que são particularmente relevantes, e agora que mencionaste isso, eu acho que até podia ser um dos maiores erros ou uma das maiores dificuldades de um formador, é de facto assumir que há coisas que são tão básicas que à partida toda a gente sabe da mesma forma. Exato, e eu vi muito isso com este meu público, que efetivamente vinham de realidades muito diferentes da maioria das pessoas, e nós tínhamos mesmo que adaptar e, portanto, entrar no ritmo do grupo, adaptar e personalizar aqui essa questão da aprendizagem é muito importante. Por exemplo, posso dar um exemplo em que estávamos em preparação para a avaliação e eu percebi que, para mim, que era uma coisa normal, vão para casa e estudem. Isso não acontecia, ou seja, e vinham muito mal preparadas. Porquê? Depois é que eu percebi que simplesmente não sabiam como estudar. Então tivemos que dar um passo atrás, que é, ok, então vamos aprender a estudar primeiro, antes de efetivamente começarmos a ler aqui o conteúdo, vamos aprender primeiro a como estudar, não é? E portanto é descer e chegarmos aqui ao nível do nosso grupo e andarmos aqui ao ritmo deles, porque a realidade é que estamos ali para eles, não é? Claro, não é claro. para nós. Pronto. A questão, há uma questão também que é muito importante, que eu acho que é um dos maiores erros que vem aqui, que já diz muito
tem muito a ver com este paradigma mais tradicional na área da educação, que é a empatia, não é? Aquilo que nós temos são formadores e professores que é isto, a postura é: eu chego, vou transmitir o conhecimento e vou-me embora. Quase da autoridade. Quase da autoridade e, portanto, a pessoa, quem ensina, é visto como o único detentor do conhecimento e, portanto, é isto. Não há uma comunicação bilateral, não há um diálogo, é uma comunicação muito unilateral e, portanto, não há espaço para conhecer, para a pessoa estar à vontade, estar confortável em errar, em questionar. Portanto, aqui essa questão também. A questão da empatia vai muito a ver com isto, que é eu como pessoa que vou ensinar, não é? Os meus aprendentes, criar um ambiente seguro e confortável e de confiança para que eles possam efetivamente aprender de uma maneira confortável, em que eles se sintam confortáveis e seguros de, ok, se eu errar está tudo bem, eu volto a tentar novamente, não há qualquer problema. Ou o simples fato de colocar a mão no ar e tentar responder e depois não levar respostas, não sabes o assunto, devias ter estudado, isto não é assim. Críticas, não é? Críticas mais destrutivas do que propriamente construtivas, não é? E, portanto, eu acho que a empatia é uma coisa que tem havido mais, é uma coisa que eu acredito que vamos ter mais profissionais mais empáticos, mas é uma coisa que tradicionalmente na postura de um professor falha ali um bocadinho. E criámos aqui ambientes seguros e empáticos, confortáveis e de confiança, acho que é importante também. Muito bem. Ou seja, tu já me estás aqui até quase a responder a uma pergunta que eu tinha para ti, que é: quais que são as características que tu consideras fundamentais para nós assegurarmos a qualidade da formação, ou quase para termos uma formação de excelência? Parece-me aqui que a empatia é uma delas. Sim, eu acredito que a empatia seja um elemento-chave aqui, porque é o que vai criar conexão, não é? E a realidade é, nós enquanto jovens, ou até mesmo enquanto adultos, nós não temos tendência a aprender com quem nós não gostamos, não é? E, portanto, a questão da empatia aqui é muito importante porque permite criar esta conexão, este diálogo, esta comunicação bilateral. E isso é muito importante. E cada vez mais, não é? As relações são mais importantes e temos uma relação positiva em que nós vamos para o lugar onde nós aprendemos. Eu sei que vai ser um ambiente positivo e agradável e que eu sinto-me confortável em errar e voltar a tentar, é muito importante. E depois, quem ensina a acreditar no potencial de cada indivíduo já é um ótimo passo, é um ótimo primeiro passo, porque o resto depois é consequência, não é? Sim. E, portanto, eu acho que é a empatia, a questão de acreditar efetivamente no potencial do outro e fazer, sobretudo, uma preparação baseada nos interesses, nas dificuldades e motivação do seu público. Isso é muito importante. Sem dúvida. Eu até aí adicionaria depois uma coisa que tu já falaste hoje, que eu acho que é mesmo importantíssima em formação, e hoje em dia, com o mercado da formação de uma forma global tão competitivo, ou seja, tu consegues ter o mesmo tema em várias entidades diferentes, nós conseguimos nos diferenciar, eu acho, pela parte prática e a utilidade que aqueles conteúdos trazem. Todos nós já tivemos que passar por pelo menos 12 anos de escolaridade obrigatória, uns mais formal, outros menos formal, e sabemos o quanto é desagradável, como estavas a mencionar, este estilo de formação e de educação muito passivo, em que somos apenas receptores da informação, e termos elementos que permitam as pessoas literalmente colocar as mãos na massa, terem a oportunidade de praticar, de treinar aquilo que acabaram de aprender e realmente desenvolverem a sua competência,
Eu acho que isso é fundamental. O que nos leva a uma segunda coisa, que é, não basta o treinarmos, nós temos que também saber o que é que estamos a fazer bem e o que é que ainda podemos melhorar. A componente de feedback individualizado é cada vez mais importante para nos desenvolvermos enquanto profissionais e daí também ser tão importante procurarmos esse mesmo feedback, aquele que tu dizias, construtivo acima de tudo, para conseguirmos tirar o maior proveito. E só assim é que as pessoas depois podem ver utilidade na formação que estão a tirar, mesmo até aquelas pessoas que possam estar obrigadas na formação, garantir que veem que aquilo pode ser benéfico no seu futuro, quer seja pessoal, quer seja profissional. Eu acho que isto acaba por sumariar um pouco quais as características fundamentais para essa formação de excelência. E qual é que é, de facto, o impacto que tu notas que a formação pode ter? E agora, focando aqui um bocadinho mais nos jovens, porque como disseste, também vinham de realidades às vezes adversas, qual era o impacto que tinha de terem alguém que estava ali a formá-los e que acreditava no potencial deles? Olha, eu tive casos muito interessantes e muito giros, efetivamente ao longo destes 5 anos, que nos fazem acreditar que fazemos a diferença, não é? E o impacto foi enorme, porque nós vemos efetivamente jovens que entram, coisas muito básicas, que para nós é muito básico, mas jovens que entram, por exemplo, com a cabeça baixa, não dão um bom dia, não dão um olá, porque já vêm efetivamente de casa já muito em baixo, e depois ao fim de algum tempo nós trabalhamos essa questão com eles de bom dia, olá, um abracinho, está tudo bem, estás seguro, foi efetivamente muito giro. E depois vemos aqui eles a desenvolverem as suas capacidades, habilidades, que nem eles sabiam que tinham, não é? E o que acontecia muito, e apanhei muitos jovens assim, era a questão do eu não sei, portanto eu não vou tentar. E quando recebiam um feedback positivo da nossa parte, que é, olha, conseguiste, boa, afinal tu até consegues fazer e consegues fazer bem, portanto o brilho no olhar é efetivamente impactante. E portanto ver aqui, desde entrarem no início com uma cabeça baixa, sem dizer sequer, sem sequer cumprimentar-nos, porque já vinham efetivamente bastante mitigados de casa, até eles perceberem que afinal têm competências, que têm capacidades, que são bons a fazer alguma coisa e que há alguém que acredita neles. Portanto, nós conseguimos ver aqui uma evolução fantástica. Eu tive vários casos que nós normalmente tínhamos 2 anos de formação e, portanto, o primeiro ano foi o trabalhar essas questões de motivação mais intrínseca e comportamentais, e depois no segundo ano vemos aqui uma transformação de pessoas que já faziam os seus serviços até fora de casa, que já tentavam, portanto, levar aquilo que aprenderam na formação para fora, e já falavam connosco de outra maneira, já nos cumprimentavam de outra maneira, já tentavam ir à procura do conteúdo, não ficavam só pelo aquilo que nós dávamos, eles iam proativamente à procura do conteúdo. Portanto, este desenvolvimento do desempenho deles, das capacidades deles e sobretudo, eles próprios acreditarem, não é? Nas suas próprias capacidades, efetivamente foi algo que foi muito impactante. E isso é muito bom, esses jovens terem a possibilidade de ter esse contacto tão cedo, porque eu, apesar de não ter tido tanto o contacto com jovens, noto muito nos adultos que chegam adultos que nunca tiveram feedback construtivo, positivo, até no decorrer da sua vida e do seu desenvolvimento e, em particular, durante o seu percurso profissional. E eu nunca me hei de esquecer que numa das minhas primeiras formações de public speaking, portanto comunicação, onde tu notas que a larga maioria das pessoas, aquilo que lhes assola é mesmo o medo de falarem para o público, o medo de falharem,
o medo de poderem ter ali algum tipo de humilhação presente e que ao longo da vida criam esta crença de que não sabem comunicar, que não sabem falar para as pessoas, de que não têm essa capacidade, que é algo inato e que eles simplesmente não nasceram com aquilo. E houve uma formação, foi das minhas primeiras edições do curso, onde nós estivemos a dar a formação e no final temos sempre um momento de feedback individual. E na última sessão eu tive uma senhora que fez uma evolução brutal. Só da primeira à segunda sessão, o facto de termos falado de até pontos fortes da sua comunicação, e ela ficou, como assim pontos fortes? Eu não sei. Exato. E termos evidenciado, salientado ali um ou dois, que ela nem sequer tinha pensado que eles podiam ser possíveis, fez toda a diferença. Então chegámos à última sessão, via-se uma pessoa não só confortável a comunicar, mas com muito mais confiança, com muito mais sensação de presença quando tinha que comunicar. E ela disse-me, Inês, a Inês não tem noção do impacto que esta formação vai ter para o resto da minha vida. Eu nunca pensei que um cursozinho de falar em público pudesse ter um impacto tão grande na minha vida. E vermos isso, querem em mais jovens, porque eles têm ainda a vida toda para poder aplicar esta realidade. Quer em pessoas mais adultas, que muitas das vezes até me dizem eu devia ter tido esta formação há 10, 15, 20 anos. Eu a essas pessoas digo sempre, sim, se calhar há 10, 15, 20 anos tinha tido todo esse tempo para colocar em prática e melhorar mais. Mas a verdade é que vem sempre a tempo, porque à partida, tudo correndo bem, vamos ter outros 10, 15, 20 anos para pôr isto em prática. E é este potencial que ainda não foi alcançado que eu acho que faz toda a diferença. E aquilo que tu falaste logo no início da sessão, o impacto que a comunicação e que a formação pode ter na sociedade de uma forma geral e na vida das pessoas é fundamental. E o feedback tem esse poder transformador, que permite que a pessoa tenha a consciência real das suas capacidades, das suas dificuldades, sempre de uma maneira construtiva, isso é muito importante, mas permite também reajustar processos, comportamentos e atitudes. E aquilo que tu dizias também, permite motivar. Porque uma pessoa quando sabe, ok, eu tenho esta dificuldade, mas consigo ultrapassá-la assim, 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 com essas ferramentas, o que acontece é que há aqui uma motivação porque, e é o exemplo que tu davas, não é? Esta pessoa se calhar só achava que tinha dificuldades e que não tinha capacidades. Certo. E, portanto, o feedback tem esse poder de transformar, que é, não, ok, eu afinal achava que era mau a comunicar em tudo, mas afinal não. O feedback que me foi dado foi, ok, tenho dificuldade nisto, mas também sou capaz de fazer isto, não é? E, portanto, isto também potencializa aqui a questão do autoconceito da própria pessoa e, portanto, isto é muito importante. Eu acredito muito que, é um dos erros que a Inês falava um bocadinho que se pode cometer, que é não dar feedback, mas também é uma das coisas que potencializa aqui uma qualidade, uma formação de qualidade. Portanto, o feedback aqui é muito, muito importante porque, para mim, pelo menos tem esse poder transformador. Sim, e é exatamente por isso que o feedback é tão importante e que vamos continuar a fazê-lo e trazê-lo para nós, porque é de facto a nossa missão, conseguirmos ajudar as pessoas a potenciar a sua comunicação e a levar ao próximo nível de potencial. Obrigada, Bruna, uma vez mais por teres estado aqui presente e obrigada a todos desse lado que puderam ouvir este episódio. Espero que tenha sido útil e entendido o porquê que é tão importante de desenvolvermos a nossa comunicação e o impacto que pode ter nas pessoas através da formação. Até ao próximo episódio.